Olá pessoal, meu nome é Matheus Botelho, sou o Head de Negócios da Level Group e hoje estamos aqui com o Américo Varculha, que é mestre em Planejamento Integrado de Recursos Energéticos pela USP e atua como consultor independente de projetos de redução de emissão e sustentabilidade e ações ESG. E hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre ESG na cadeia de suprimentos e também sobre esse assunto do greenwashing, e o que é esse negócio do greenwashing e como identificar, né? Américo, como é que você está? Tudo bem? Tudo certo, prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esses temas aí tão relevantes aí para o nosso momento atual. Legal. Então, começando a falar sobre SG na cadeia de suprimentos, né? Muitas empresas que já têm políticas, né, de SG bem estruturadas sofrem para contratar fornecedores que se alinhem com as suas políticas, né, relacionadas a SG. O que essas empresas podem fazer para ter uma cadeia cada vez mais alinhada com as políticas que eles têm, né, de ESG, e quais os desafios para que esse alinhamento não impacte negativamente no custo do produto para o consumidor final? Uhum, ótimo ponto. O que tem acontecido bastante no mercado com relação a fornecedores que eu tenho observado, que as grandes empresas hoje elas têm as suas metas de redução, ela tem as suas metas de sustentabilidade, tem seus indicadores a serem monitorados e divulgam isso nos seus respectivos relatórios de sustentabilidade, né? O que decorre disso é que os fornecedores dessas empresas, eles também, de certo modo, tendem a se adequar. E é isso que tem acontecido no mercado hoje, né? Então, tem acontecido esse movimento das empresas começarem a exigir dos seus fornecedores algumas ações, algumas políticas, algumas implementações relativas no momento mais para a parte de sustentabilidade, né, mais para o S do ESG, mas que no fim acaba reportando a tudo. E o que acontece nesses momentos é o seguinte: o ESG nesse momento ele surge como uma oportunidade para que as empresas e seus fornecedores possam estabelecer talvez aí novos padrões de comunicação, né? Novas parcerias, novas formas de parceria estratégica, de modo que não impacte nem para o fornecedor e nem para as grandes empresas, né? Porque um fornecedor de pequeno, médio porte, às vezes, e a impressão que se tem muito da sustentabilidade quando a gente fala de ESG, é que é uma coisa só para a grande empresa, e não é esse o fato, né? A sustentabilidade ela é necessária e é acessível a todos. Ou seja, uma empresa não precisa ter uma mega estrutura para implementar a sua política de ESG ou para implementar suas ações de sustentabilidade, né? E esse acho que é um caminho importante aí para as empresas. Então, talvez começar a estabelecer comunicações, oferecer treinamentos, para que seus fornecedores se enquadrem às suas políticas sem que isso cause nenhum choque. Ou seja, na realidade é uma adaptação a ser feita, né? Perfeito, perfeito. E falando um pouco de greenwashing, né? E isso é uma coisa que a gente vê muito, né? Porque é muito, muito, Uhum, muito mais fácil falar do que fazer. uhum, Isso em qualquer coisa e no SG não vai ser perfeito. diferente. Uhum. Ah, como é que você acha, assim, como identificar empresas que verdadeiramente estão empenhadas com as questões ESG e que não ficam só no discurso, Américo? Olha, esse é um ponto bastante relevante. Eu acho que tem dois pontos aí para gente observar. O primeiro é quando uma empresa ela está divulgando as suas informações de sustentabilidade, ela tem que divulgar junto com isso os impactos que ela causa, né? Então, a primeira forma da gente saber se está ocorrendo ou não greenwashing é o que ela está divulgando de ações e se essas ações que ela disse que ela está tomando tem a ver ou não com os impactos que ela realmente causa, né? Esse eu acho que é o primeiro grande ponto para a gente ter em mente por aí. A segunda questão é a seguinte: muito também do que vem do greenwashing vem, às vezes, até de uma forma da empresa buscar uma maneira de reportar as suas ações
às vezes atrelando a uma coisa do ESG algum impacto que realmente não causa. Então tem esse segundo lado, né, que eu prefiro entender assim, quer dizer, na realidade existem alguns erros de divulgação de ações de sustentabilidade que acabam sendo entendidas como greenwashing, mas que podem não ser. Esse é uma segunda maneira, ou seja, apenas uma forma de reportar uma ação social que a empresa divulgue que não tem a ver com os seus impactos causados. E o terceiro ponto, que é aquele que a gente vê que vamos dizer, que é o mais crítico, que seria quando a gente fala do greenwashing, é quando se mitiga ou quando se reduz o impacto que não é causado, né? Então, eu acho que essas são as três linhas aí que a gente tem para passar de como analisar um greenwashing, mas aqui, reforçando a mensagem de que eu vejo o ESG hoje, e essa questão de reportar as ações e de reportar a sua materialidade, os seus impactos e as ações para minimizar esses impactos, até como uma questão estratégica de se comunicar com seus consumidores, né? Então, a longo prazo, eu vejo que conforme a coisa for se implementando, os consumidores forem ficando mais conscientes, os próprios consumidores forem acompanhando as ações das suas empresas, o greenwashing é uma tendência que tende a diminuir muito no mercado. Isso se relaciona com um ponto que a gente tratou no podcast anterior, né, sobre identificação das empresas com os seus clientes, né, e como engajá-las, e como se identificar e se comunicar diretamente com elas, e o ESG não deixa de ser uma forma de fazer isso de maneira muito eficiente, né. Muito bom, Américo, muito Perfeito. bom o nosso papo aqui, e te espero na próxima conversa aqui no NLA. Vamos marcar. Obrigado pela oportunidade. Valeu.